Assunto sério agora. Há alguns dias, na apresentação do colombiano Vítor Cantillo, um dirigente do Corinthians disse que o jogador não usaria a camisa 24. Para alguns, foi uma piada. Vale até aspas, né? Piada. Mas a verdade é que foi uma fala coberta de preconceito. Por isso a gente resolveu ir mais fundo nessa questão para discutir por que o futebol ainda é um ambiente tão homofóbico. Era para ser apenas a apresentação de mais um reforço. Até o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, fazer um comentário ao entregar a camisa ao volante colombiano Vítor Cantillo. Cantillo foi contratado do Júnior Barranquilla. Usava a camisa 24, número que, por ele, manteria no novo clube, mas foi desaconselhado pela diretoria. Sim, já me explicaram que aqui não poderia usar a 24. Eu usava no Júnior, mas o número não importa. Vou dar o meu melhor e espero ajudar o Corinthians. Oficialmente, o Corinthians alegou que Cantillo vestiria a camisa número 8, uma homenagem a Fred Rincón, colombiano que foi ídolo da Fiel, campeão paulista, bi-brasileiro e campeão mundial pelo clube. O motivo para que Cantillo não usasse o número 24 era outro: preconceito. Para entender essa história, é preciso voltar à última década do século XIX, quando o Barão de Drummond, dono do primeiro jardim zoológico do Rio de Janeiro, criou o Jogo do Bicho. Funcionava assim: quem comprava o ingresso recebia um número de 1 a 25, referente a um dos animais do zoológico. Depois havia um sorteio, e aqueles que tivessem o número sorteado ganhavam um prêmio em dinheiro. O número 24 era o veado, que no linguajar das ruas era associado ao homem gay. Como havia no imaginário popular essa relação do veado com o homossexual, o número 24 acabou tendo essa pecha. Quando a coisa está entranhada dessa forma na cultura popular, numa sociedade que é estruturalmente machista, numa sociedade que é estruturalmente homofóbica, e aí você chega num ambiente que ainda é muito machista, como o futebol, né? Esse negócio, enfim, é muito impactante. E comum também. Está acontecendo agora, Júlio, manifestações de caráter homofóbico. Torcedores costumam usar termos pejorativos referentes a homossexuais como ofensas. Ano passado, o jogo entre Vasco e São Paulo, em São Januário, foi o primeiro da história do futebol brasileiro a ser interrompido pelo juiz por causa dos gritos homofóbicos da torcida. O Luxemburgo já fez sinal para a torcida para parar de gritar esse tipo de coisa. Por recomendação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, os árbitros devem relatar qualquer manifestação preconceituosa ou de injúria. Os clubes podem ser punidos com a perda de 3 pontos e multa de até R$100 mil. A FIFA também impõe regras. A seleção brasileira já foi multada por gritos da torcida. Mas a cena se repete. Aconteceu esse ano na Copinha. O goleiro Túlio Galindo, do Sport, foi alvo de gritos homofóbicos da torcida do Audax. Dentro de campo, clubes e jogadores praticamente baniram o número 24 do futebol brasileiro. 419 atletas foram inscritos na última rodada da Série A do ano passado. Apenas um usava o 24 na camisa: o jovem Breno, terceiro goleiro do Grêmio. A sociedade está mudando e acho até que para melhor nesse sentido, mas o futebol, surpreendentemente, não. O futebol ainda é um meio profundamente machista. Mas alguns clubes têm feito do combate ao preconceito uma bandeira, e nenhum tem sido tão atuante quanto o Bahia. Uma das metas da diretoria é transformar o clube no mais democrático e inclusivo do Brasil. O Bahia, quando toma coragem de trazer discussões como as causas LGBT, por exemplo, a gente sabe que é um enfrentamento pioneiro, corajoso, e que a gente, logicamente, sofre um pouco com isso, mas é um sofrimento válido. É um sofrimento que nos dá força, nos dá energia para brigar por causas que a gente entende que são importantes para a sociedade. Entre elas, o assédio sexual, racismo e até o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Nenhuma, porém, foi tão bem sucedida como a campanha Aqui Não Há Impedimento contra a homofobia. A camisa lançada pelo clube com o slogan da campanha esgotou nas lojas. O que é motivo de gozação, ou melhor, preconceito para as outras torcidas, tem sido motivo de orgulho para a direção do Bahia. A gente trata a chacota do rival como uma chacota. A gente faz chacota da chacota, né? No futebol feminino, é mais comum ver atletas assumidamente homossexuais, como Megan Rapinoe, bicampeã mundial com os Estados Unidos e eleita a melhor jogadora de 2019 pela FIFA. Eu acredito que
o futebol ainda tem algumas barreiras, mas que ainda vai ser um processo, caso alguém queira tomar essa atitude. Se o cara entende que o número 24 faz bem a ele e ele está acostumado com isso, cada um joga por número que quiser. Um atleta nem chegou a discutir o número da camisa. Para Douglas Braga, ser minoria em um vestiário afetou a carreira. Não, é um ambiente que você tem que ser tudo que as pessoas querem, menos você mesmo. Douglas Braga passou pela base do Madureira e aos 19 anos se profissionalizou pelo Botafogo. Chegou a ficar no banco contra o Atlético Paranaense em 2001 pelo Brasileirão. Nessa época, estava descobrindo a sexualidade. Douglas é gay, mas não se permitiu assumir uma identidade que, além de mal vista, poderia custar muito caro. Eu nunca tentei dar a entender que eu era gay. Eu não me permitia pensar dessa forma porque eu estava jogando fora o sonho da minha vida toda. Tudo aquilo que eu pensei em fazer e que eu corri atrás durante muitos anos. Douglas ficou 2 anos e meio no Botafogo até se transferir para o Bangu. Ainda poderia ter muitos anos de futebol pela frente, mas jogou mais 6 meses e encerrou a carreira. Quando tudo começou a ficar um pouco mais forte, a atração, a forma de não saber lidar com aquilo, e aí foi quando eu falei, cara, não dá, não é pra mim mais, e aqui eu sigo outro caminho, porque você não consegue ser 2 pessoas durante muito tempo, né? E eu acabei vivendo essa identidade que eu brinco, uma identidade falsa durante muitos anos. O episódio com o dirigente do Corinthians serviu para mostrar que a homofobia no futebol está até mesmo nos pequenos detalhes, como o número de uma camisa. Besteira, eu acho que um número não vai mudar nada na vida de ninguém. Acho que isso não cabe mais dentro do futebol, as escolhas de quem, se eu quisesse usar esse número aqui, eu acho que não ia mudar nada, isso é só um número. Horas depois da apresentação de Victor Cantilho, o dirigente Duílio Monteiro Alves publicou um pedido de desculpas numa rede social. Em primeiro lugar, quero me desculpar da brincadeira infeliz e informal que fiz antes da apresentação do atleta Victor Cantilho. O Corinthians é o time do povo, é o time das minorias, é o time de todos. E sempre usa sua marca a favor de campanhas contra qualquer tipo de preconceito. Respeito, o segredo para virar o jogo contra o preconceito. Hoje ainda a gente está mexendo na ferida de muita gente quando a gente fala sobre assunto de homofobia ou de qualquer coisa relacionada ao esporte, falando exclusivamente do futebol aqui no Brasil. Talvez um dia eu não vá ser zoado de usar a camisa 24. Enfim, é lento o processo, mas eu acho que as próximas gerações vão conseguir entender um pouco melhor isso. Essa é a nossa torcida. Voltamos aqui com o Roger. Roger, você viveu muitos anos dentro do futebol, está no futebol até hoje, né? Tem muitos amigos. Como que os jogadores, como que os times lidam com esse tema de homossexualidade? E a camisa 24 sempre foi uma questão na sua época, quando você jogava também? Bom, foram 28 anos jogando futebol, né? Desde os 6 frequentando o vestiário, e sempre foi um esporte muito machista, né? Muito masculino. E sempre existiu essa brincadeira, né? Da camisa 24, ou da cor rosa, ou do jogador que tinha certos trejeitos. Mas isso aos poucos foi mudando, né? A gente foi quebrando barreiras, a sociedade foi se posicionando de uma forma contrária e os atletas se reeducando. É lógico que não é de uma forma tão rápida que as coisas acontecem, mas eu acredito que o futebol está dando passos largos para diminuição desse tipo de preconceito em relação à homossexualidade, né? E me surpreende muito do Duílio, que é um representante do Corinthians, o Corinthians que é o time do povo, uma das maiores torcidas do futebol brasileiro, a maior torcida de São Paulo, e quando você é o maior, você também é maior em todos os segmentos. É maior entre os negros, entre os pobres, entre as mulheres, entre os homossexuais. Então você tem que respeitar todos esses elementos que fazem parte de uma torcida gigante como a do Corinthians. O Duílio escorregou, pediu desculpas, mas eu acho que não cabe mais. E a camisa 24 é muito pequeno, né? Você fazer uma ligação de um número com a homossexualidade dentro de um esporte que é tão popular no mundo inteiro, eu acho que é muito pequeno. E foi muito feio o que o Corinthians fez, mas tenho certeza que isso aí vai ser diluído. E o Corinthians já fez grandes... Fez campanha até no ano passado campanhas contra a homofobia. Teve o Respeito às Minas também, não teve lá? Teve. Foi muito legal e a torcida abraça esse tipo de campanha. Deixa eu te perguntar, você teve companheiros declaradamente homossexuais, ainda que não para o público, mas dentro do grupo, por exemplo? Eu não tive companheiros que jogaram comigo diretamente, mas tive companheiros de futebol que deram declarados
diante aos atletas, né? E tinham total respeito da gente, até por ter a coragem de assumir diante da gente, né? Isso mostrava ainda mais o respeito que a gente tinha que ter diante de um atleta que num meio tão masculino, num meio tão machista, tinham a coragem e a força de chegar e, olha, não, acontece isso, e eu gostaria que vocês me respeitassem, e teve sempre o nosso respeito. Tomara que a gente continue caminhando, discutindo esse assunto para que esse tipo de situação, homofobia, machismo, acabe de uma vez por todas num esporte tão democrático que é o futebol, que o povo brasileiro é tão apaixonado.